Olá, turma! O tema da aula de hoje é Histórico da Extensão Rural no Brasil e isso tem importância para a gente compreender o modelo de extensão rural e assistência técnica adotado hoje no Brasil, que é esse público gratuito voltado para os pequenos agricultores e os pequenos extrativistas. Para vocês compreenderem esse contexto inicial de surgimento das primeiras estruturas de assistência técnica e extensão rural, no Brasil colônia, depois que os portugueses chegaram ao Brasil, as produções brasileiras eram principalmente agrícola, em base na cultura da cana-de-açúcar, né, para exportação a Portugal. Depois da independência do Brasil, em 1822, no Brasil era proibido ter indústrias, mas ele ainda produzia muito para exportação e atendia muito o mercado da Inglaterra. Nessa época começou então a surgirem os primeiros institutos para auxílio, né, dos agricultores. Então foram criados em 1860 os Institutos Imperiais da Agricultura, na Bahia, no Sergipe, Pernambuco e Rio de Janeiro. E eles tinham a função de promover o ensino agropecuário, de fazer divulgação do que tivesse de modernidade e inclusive incentivar a adoção de máquinas. Em 1860 foi criada, então, a Secretaria de Estado dos Negócios, Agricultura, Comércio e Obras Públicas, que é o embrião do nosso Ministério da Agricultura. Então, nesse Brasil Império, o Brasil não podia ter indústria, mas ainda tinha uma produção forte, né, agrícola, voltada principalmente para exportação de algodão para atender os mercados da Inglaterra. E como já era império, tinha seu próprio rei, ele começou a formar suas próprias estruturas de governo. Já em 1889, proclamação da República, as estruturas de extensão rural tiveram um grande avanço. Em 1906 foi recriado o Ministério dos Negócios, Agricultura, Indústria e Comércio, que tinha a atribuição, né, ele era responsável pela extensão rural no Brasil e tratava de todos os assuntos relacionados à agricultura, indústria animal e tinha outras atribuições também, como promover propagandas, boletins de informação, principalmente meios de comunicação em massa. Em 1910 foi regulamentado o ensino básico, médio e superior agrícola, e isso teve uma grande importância para que tivessem vários cursos, né, ambulantes em todo o Brasil, para que fossem levadas essas tecnologias que tivesse de adoção que pudesse melhorar o desempenho da agricultura, fossem difundidos. Já em 1945, o presidente Getúlio Vargas, na tentativa de tutelar essa coordenação da assistência técnica do Brasil, obrigou a criação de uma associação rural em todos os municípios brasileiros. E aquele município que não fosse que os próprios agricultores não se organizassem, o prefeito deveria criar essa associação rural. Ela tinha a função de difundir ensinamentos agropecuários, promover a aprendizagem e tinha também o financiamento do governo. Para o governo era importante essas associações, eram importantes para também consultar, né, os dados, para ter dados do Brasil rural. Então, ele consultava para saber quantos agricultores estavam sendo atendidos, quais eram as áreas, as produções. Essas associações também tinham a obrigação de manter uns museus com produtos locais, na tentativa de começar a padronizar as formas de comercialização desses produtos. Na década de 50 já eram 511 casas, né, associações rurais no Brasil. Nós tínhamos aqui um Brasil essencialmente agrário, baseado principalmente na produção e exportação de café. E notem que no contexto mundial a gente tinha as grandes guerras. Então, a extensão rural nesse contexto foi justamente para transformar esse Brasil francamente agrário num modelo mais industrial, pela adoção dessas tecnologias modernizantes. E muitas delas vinham dessa indústria bélica das grandes guerras, a primeira e a segunda. Aí, de 1915 a 1950, são essas grandes guerras e um mundo voltado para produzir tecnologias que atendessem essa guerra. Então, por exemplo, a gente tem um grande avanço na indústria do petróleo, para refinamento desse petróleo em vários subprodutos, né, para abastecer os caminhões, os tanques de guerra. E aí, a partir disso, a gente conseguiu também vários subprodutos, como, por exemplo, derivados de petróleo
ricos em nitrogênio, ureia, sulfato de amônio, que são hoje usados, por exemplo, na agricultura. Teve também, em função dessa guerra, a descoberta de vários compostos sintéticos que tivessem a função de, por exemplo, desfolhar as árvores para que do avião um grupo conseguisse verificar onde que estão as tropas inimigas. E teve também esse incentivo para a mecanização, para os tanques de guerra, para os caminhões, para conseguir, então, esses transportes. Todas essas tecnologias, quando a guerra acabou, elas foram incorporadas na agricultura. Por exemplo, nos tratores que a gente vê, nos fertilizantes que a gente tem acesso hoje e nos compostos herbicida, fungicida, inseticida, para erradicação de uma grande variedade de organismos. A gente tem também, em seguida eu explico melhor, o surgimento do movimento agroecologia. E esse movimento teve uma grande importância para refletir sobre esse modelo de agricultura, né, industrial, de grandes extensões para exportação, para alimentar esse mundo com fome, né, principalmente com grandes culturas, milho, soja, para rebanhos. Esse modelo de agricultura, ele não se adapta a todo lugar, da toda forma. E aí você tinha um Brasil francamente agrário, com a população principalmente rural, com pequenas áreas, e que não conseguiam se manter e nem adotar esses modelos assim. Então a gente vai ver agora como é que foi essa linha do tempo aí nessa época, esse é o contexto geral. Então, nós temos aqui, em 1945, a criação das associações de crédito e assistência rural. E elas tinham a função de elaboração de projetos técnicos para obtenção de crédito junto aos agentes financiadores. Eles são, assim, o embrião das Ematés que a gente conhece hoje. Esse grande incentivo financeiro, né, para essas associações, as ACARs, ele veio principalmente de uma cooperação técnica do Brasil com os Estados Unidos, que tinha intenção de promover o mesmo modelo americano de extensão rural, né, de corpo a corpo, agricultor a agricultor, como eu tinha mencionado na última aula. Você lembra que a extensão rural desse modelo era realizado pelas universidades nos Estados Unidos. Então, aqui, essas associações, elas, a partir, né, dessas associações criadas lá por Getúlio Vargas, iam auxiliar os agricultores a conseguir pedir crédito para adotar esses pacotes modernizantes, porque agora a intenção do Brasil era modernizar a agricultura, voltar a sua produção para industrialização, para exportação. A gente tem aqui, em 1955, a criação de duas fundações. O SESI, que é esse que vocês conhecem até hoje, que é o Serviço Social da Indústria, e a SSR, que é o Serviço Social Rural. Eles tinham a função de prestar apoio tanto na parte de alimentação, vestuário, habitação, saúde, educação, assistência sanitária, incentivar também a atividade produtora por meio de cursos, né? E principalmente fomentar a economia das pequenas propriedades. Esse serviço, nessa fundação, depois ela acabou se transformando em 1964 no INDA e no INBRA. O INDA é Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e o INBRA é Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. O INDA tinha essa função de promover o desenvolvimento rural junto aos setores de colonização, a extensão rural e também promoveu o cooperativismo, e o INBRA a prestar assistência técnica para agricultores de reforma agrária. Esses dois se transformaram na década de 70, em 1970, no INCRA. E aí o INCRA passou a ter a responsabilidade legal de coordenar a assistência técnica no Brasil, mas ele não conseguia fazer a contento. E por isso foi criada a Embrater, em 1974. A Embrater é a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão, né, Rural, e ela era vinculada à Embrapa, criada em 72. Embrapa, então, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, tinha essa função de adaptar essas tecnologias que estavam sendo geradas, né, principalmente em função dessa indústria bélica, adaptar essas tecnologias para o Brasil, e a Embrater tinha essa função de ser a extensão rural e que levasse essas tecnologias até os agricultores para que eles conseguissem adotar. E imagina o modelo de assistência técnica dessa época, difusionista. O técnico trazia uma tecnologia nova para que o agricultor adotasse. Não tinha tanto essa dimensão de que tem
tem modelos que não se adaptam, a solução tem que ser outra. Então, a Embrapa ela foi criada nesse contexto de adaptar as tecnologias, porque o que funcionava em outros países, com outros climas, outros solos, não funcionava tão bem aqui da mesma maneira. E aí foi que a Embrapa, a partir da década de 70, tinha de princípio esse intuito e também conhecer o que a gente tinha no Brasil. Então, os solos brasileiros, eles têm peculiaridades, por exemplo, os solos do Cerrado são mais ácidos, mas são excelentes fisicamente, então só precisam de correção da acidez para produzir espécies cultivadas. Espécies silvestres não, elas são adaptadas. Então, esse é o contexto de criação dessas duas estruturas muito importantes. Então, a Embrater, essa empresa brasileira, ela era essa empresa mãe, e em cada estado tinha as Ematers. Oi, gente, desculpa, agora que eu vi que o meu vídeo ficou aqui na frente do texto, me perdoe. Então, as Ematers, elas foram criadas a partir dessas ACARs. Cada ACARs foram sendo transformadas em Emater em cada estado. Na década de 80, a Embrater decidiu por adotar um modelo de desenvolvimento rural assim, ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, voltado para esses pequenos agricultores, que num contexto de agricultura modernizante, se você não tem dinheiro uma área grande, você teria dificuldade de se manter no campo. Então a gente tem, por um lado, um Brasil francamente agrário, né, com uma grande aptidão para a agricultura, tentando absorver essas tecnologias, adaptá-las para que ele conseguisse produzir para exportação, e você tem um grande número de agricultores que precisam condições, né, apoio, menos capitalizados, precisam de apoio para se manterem no campo e que são os grandes responsáveis por produção dos alimentos do dia a dia. Porque a agricultura de exportação, ela principalmente era voltada para atender tinha poucos produtos, né? Ou era o café na época, milho, soja. Mas isso atende o mercado, principalmente locais que têm grandes rebanhos, mas não garante a segurança alimentar. Quando a gente fala segurança alimentar, é garantir que tem um fornecimento mínimo dos produtos do dia a dia da mesa para a gente comer, do brasileiro. Então, esses dois interesses estão aí sempre em voga. E aí a gente tem que modelos de agricultura, qual que é o papel do Estado apoiar os agricultores e os brasileiros. É por isso também que esse movimento da agricultura alternativa, da agroecologia, ele tem uma grande importância, né, na defesa dos agricultores, porque ele trouxe para o debate a necessidade de discutir a reforma agrária, né, a missão do serviço público nessa prestação de assistência, nesse apoio aos pequenos agricultores, e repensar esse modelo de agricultura. Ele não vale para todo mundo, para todos os locais, para todos os climas, regiões. E é isso que a gente tem aqui logo no início da década de 80, com esse apoio, né, da Embrater também, essas discussões voltadas para a atenção ao pequeno agricultor e o papel do governo nisso, o primeiro Programa Nacional de Reforma Agrária, em 1985. E aí começa também a ter uma grande atuação das federações de associações de sindicatos de agricultores. Então, em 1988, nós tivemos promulgada a nossa Constituição Cidadã. E nela foi fixado no artigo 187 que a política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta especialmente a assistência técnica e extensão rural. Essa política agrícola, em 91, ela teria que ser, então, regulamentada. O que ocorreu? No governo Sarney, no ano seguinte, extinguiu a Embrater. A Embrater é um sistema bem articulado de assistência junto com as Ematers em cada estado, em cada município, em vários municípios. Um mês depois, isso foi sustado. Mas aí, em 1990, com o governo Collor, ele também extinguiu novamente a Embrater, porque não era a intenção do governo atuar nesse campo, de prestar assistência técnica. Isso desarticulou totalmente o sistema e a competência da assistência técnica foi para o Ministério da Agricultura, mas o Ministério da Agricultura não tinha a menor capacidade de fazer aquela articulação que a Embrater tinha, né? Um sistema intrincado já. Em 91 foi publicada então essa lei agrícola, que é regulamentando o que dizia lá na nossa Constituição e que buscava soluções, falava que a ATER tinha que ser educativa, gratuita, voltada para os pequenos agricultores e sempre ligada à pesquisa. Nessa lei agrícola também dizia que as tecnologias, né, essa busca por difundir tecnologias que procurassem conservação dos recursos naturais, que
e a melhoria das condições de vida no meio rural, além também de estimular e apoiar a participação e organização da população rural, respeitando a organização da unidade familiar. Esses princípios são importantes para a agricultura nesse contexto, nessa época. Com a extinção da Embrater, e a melhoria das condições de vida no meio rural, além também de estimular e apoiar a participação e organização da população rural, respeitando a organização da unidade familiar. Esses princípios são importantes para a agricultura nesse contexto, nessa época. Com a extinção da Embrater, a competência ficou no Ministério da Agricultura e a Embrapa é que ficava responsável. A Embrapa, a empresa de pesquisa agropecuária, ficava responsável pela coordenação do Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, mas ela não conseguia fazer a contento também. Dentro do Ministério da Agricultura, em 94, foi criada uma secretaria, finalmente, o DATER, que era importante, mas não tinha recursos. E havia um debate da estação rural ser realizada por organizações do terceiro setor. O que significa isso? Por organizações não governamentais, por cooperativas, associações independentes do governo prestarem essa assistência. Isso tudo é para mostrar que esse período foi muito difícil para a assistência técnica e extensão rural no Brasil. O que sobreviveu tinha que dar conta por suas próprias forças. Nós temos a atuação do Movimento Sem Terra e do movimento do sindicato, o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, né, a CONTAG, Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura, legitimando a categoria dos agricultores familiares. É importante que tivesse esse reconhecimento de que tem agricultor e suas famílias que vivem da renda da agricultura e as políticas públicas serem voltadas para financiar e apoiar esses agricultores. Então foi criado em 93 o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é um programa de crédito voltado para os pequenos agricultores. Nos anos seguintes, né, da década de 90, teve um fortalecimento então dessas ações de reforma agrária e da categoria dos produtores rurais, principalmente não só pequenos agricultores familiares, a gente também tem outras comunidades ribeirinhas, povos extrativistas que atuam em pequenas áreas e precisam desse apoio para conseguir se sustentar a partir da sua atividade. Apoio em que sentido? Apoio de crédito, apoio de assistência técnica quando tem problemas para resolver, assim como todos os outros agricultores de médio e de grande porte. E para quem que era voltado para o NAF? Para os agricultores que tivessem 80% da renda da unidade familiar oriunda de investimentos na produção de milho, feijão, arroz, trigo, mandioca, olerícolas, né, que são as hortaliças, verduras, frutas, leites e leite, né? Houve também, no início da década de 90, vários conflitos por terra sérios que causaram muitas mortes e ficaram muito vistos na mídia internacional. E aí houve uma pressão sobre o Brasil de tomar alguma ação. Foi aí que foi criado o Gabinete do Ministro do Estado Extraordinário de Política Fundiária, ligado diretamente à presidência, no intuito de tratar desses conflitos. Veja que a gente estava vindo desses debates de reforma agrária, de agricultores querendo terra para cultivar, mas não tinham capital para isso, e você tinha grandes volumes de terra na mão de poucos agricultores em função de toda a história do Brasil mesmo, até para ocupar a área e garantir que a soberania. Muita área foi distribuída para várias pessoas, né, que não conseguiam cultivar toda a área, ou não tinham uma destinação. Então, você tinha um grande grupo de pessoas que, a partir da adoção do modelo modernizante de industrialização, de mecanização da agricultura, também foram para as cidades. E que ficaram também sem lugar de ficar, nem no campo nem na cidade. E aí, na década de 90, cada vez mais isso foi se acirrando, então você passou a ter grandes conflitos. Quais conflitos foram tão importantes? O do Pontal do Paranapanema, de São Paulo, as tragédias de Columbiara, em Roraima, e o Eldorado dos Carajás, no Pará. Procura saber sobre esses aí na internet. E esse gabinete do ministro é que ficou responsável pela reforma agrária, por tratar desses assuntos. Depois, esse gabinete se tornou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que funcionou, viveu até 2016, quando ele foi extinto, né, suas atribuições foram redistribuídas, e agora, em 2023, ele foi resgatado como Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele tem uma grande importância nesse apoio à assistência técnica e extensão rural no Brasil, a assuntos relacionados a setores de colonização, à reforma agrária e apoio a essas diversas categorias de produtores rurais, não apenas agricultor familiar, povos ribeirinhos, outros pequenos agricultores. E é isso que eu queria que vocês consultassem lá na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural do Brasil para a próxima aula. Então,
e a melhoria das condições de vida no meio rural, além também de estimular e apoiar a participação e organização da população rural, respeitando a organização da unidade familiar. Esses princípios são importantes para a agricultura nesse contexto, nessa época. Com a extinção da Embrater, a competência ficou no Ministério da Agricultura e a Embrapa é que ficava responsável. A Embrapa, a empresa de pesquisa agropecuária, ficava responsável pela coordenação do Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, mas ela não conseguia fazer a contento também. Dentro do Ministério da Agricultura, em 94, foi criada uma secretaria, finalmente, o DATER, que era importante, mas não tinha recursos. E havia um debate da estação rural ser realizada por organizações do terceiro setor. O que significa isso? Por organizações não governamentais, por cooperativas, associações independentes do governo prestarem essa assistência. Isso tudo é para mostrar que esse período foi muito difícil para a assistência técnica e extensão rural no Brasil. O que sobreviveu tinha que dar conta por suas próprias forças. Nós temos a atuação do Movimento Sem Terra e do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, né, a CONTAG, Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura, legitimando a categoria dos agricultores familiares. Era importante que tivesse esse reconhecimento de que tem agricultor e suas famílias que vivem da renda da agricultura e as políticas públicas serem voltadas para financiar e apoiar esses agricultores. Então foi criado em 93 o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é um programa de crédito voltado para os pequenos agricultores. Nos anos seguintes, né, da década de 90, teve um fortalecimento então dessas ações de reforma agrária e da categoria dos produtores rurais, principalmente não só pequenos agricultores familiares, a gente também tem outras comunidades ribeirinhas, povos extrativistas que atuam em pequenas áreas e precisam desse apoio para conseguir se sustentar a partir da sua atividade. Apoio em que sentido? Apoio de crédito, apoio de assistência técnica quando tem problemas para resolver, assim como todos os outros agricultores de médio e de grande porte. E para quem que era voltado para o PRONAF? Para os agricultores que tivessem 80% da renda da unidade familiar oriunda de investimentos na produção de milho, feijão, arroz, trigo, mandioca, olerícolas, né, que são as hortaliças, verduras, frutas, leites e leite, né? Houve também, no início da década de 90, vários conflitos por terra sérios que causaram muitas mortes e ficaram muito vistos na mídia internacional. E aí houve uma pressão sobre o Brasil de tomar alguma ação. Foi aí que foi criado o gabinete do ministro do Estado Extraordinário de Política Fundiária, ligado diretamente à presidência, no intuito de tratar desses conflitos. Veja que a gente estava vindo desses debates de reforma agrária, de agricultores querendo terra para cultivar, mas não tinham capital para isso, e você tinha grandes volumes de terra na mão de poucos agricultores em função de toda a história do Brasil mesmo, até para ocupar a área e garantir que a soberania. Muita área foi distribuída para vários pessoas, né, que não conseguiam cultivar toda a área, ou não tinham uma destinação. Então, você tinha um grande grupo de pessoas que, a partir da adoção do modelo modernizante de industrialização, de mecanização da agricultura, também foram para as cidades. E que ficaram também sem lugar de ficar, nem no campo, nem na cidade. E aí, na década de 90, cada vez mais isso foi se acirrando, então você passou a ter grandes conflitos. Quais conflitos foram tão importantes? O do Pontal do Paranapanema, de São Paulo, as tragédias de Columbiara, em Roraima, e o Eldorado dos Carajás, no Pará. Procura saber sobre esses aí na internet. E esse gabinete do ministro é que ficou responsável pela reforma agrária, por tratar desses assuntos. Depois, esse gabinete se tornou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que funcionou, viveu até 2016, quando ele foi extinto, né, suas atribuições foram redistribuídas e agora em 2023 ele foi resgatado como Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele tem uma grande importância nesse apoio à assistência técnica e extensão rural no Brasil,
assuntos relacionados a setores de colonização, a reforma agrária e apoio a essas diversas categorias de produtores rurais, não apenas agricultor familiar, povos ribeirinhos, outros pequenos agricultores. E é isso que eu queria que vocês consultassem lá na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural do Brasil para a próxima aula. Então, para encerrar a aula, vamos revisar os principais pontos. Então, primeiro, desde o Brasil Império, há ações de extensão sendo desenvolvidas no Brasil, mas na década de 50 que o sistema de assistência técnica e extensão rural passou a ser institucionalizado, capilarizado e via contato pessoal, a partir daquele modelo americano do técnico estar em contato com o agricultor. Antes disso, no Brasil era principalmente por meio de comunicação de massa, rádio, boletins. O outro ponto foram criados nos municípios as associações, aquelas ACAs, com o objetivo de ajudar os agricultores a fazerem seus projetos técnicos para solicitar financiamento. E essas ACAs depois foram transformadas em empresas de assistência técnica e extensão rural, que são as EMATERs, nos estados. E com essas atribuições, essas EMATERs tinham a atribuição de prestar apoio ao agricultor, elaborar projetos e conseguir, então, crédito, e ainda divulgar os resultados de pesquisa para os agricultores. O terceiro ponto há cerca de 20 anos o Brasil publicou uma Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, onde estabelece que a Assistência Técnica e Extensão Rural deve ser pública, gratuita, voltada para os pequenos agricultores. Quem são os pequenos agricultores? Agricultores familiares, comunidades ribeirinhas, quilombolas, pescadores artesanais, extrativistas, assentados de reforma agrária, povos de florestas, seringueiros indígenas, e outros públicos que essa política definir como beneficiário dela. Então, esses são os 3 principais pontos desse histórico. E para compreender também essa parte hoje o modelo ser principalmente público e gratuito, é para conseguir atender a demanda do Brasil, que tem 70% das propriedades, sendo a agricultura, pequenos agricultores. Tem uns conceitos importantes nessa aula também, que eu gostaria que vocês procurassem significado e consultassem na bibliografia um dicionário que está lá disponível para conhecer um pouco mais desses temas. Então, são 4 expressões. A primeira é Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? A Revolução Verde, então, é esse período com uma adoção do pacote tecnológico constituído por mecanização, máquinas de grande porte, fertilizantes nitrogenados derivados de petróleo, uso de agrotóxicos e o uso de sementes melhoradas a partir do melhoramento, que nessa época, então, da década de 50, 60, 70, conseguiu obter bons genótipos superiores, né? Híbridos que tinham uma produtividade 10 vezes maior. Então, geneticamente ele tinha essa capacidade, aliado com essas tecnologias, você passou a ter uma agricultura com um modelo totalmente diferente do anterior, né? De grandes extensões, com grandes produtividades e que também, principalmente, voltada para culturas que pudessem ser facilmente mecanizadas, grãos, milho, soja, feijão e também outros que não são grãos, mas que têm facilidade de ser mecanizado, algodão. Então, a Revolução Verde é esse período que mudou totalmente a agricultura. Corresponde a esse período aí da década de 50, 70 e consiste na adoção desse pacote tecnológico que tem esses 4 pontos. Outra expressão é a segurança alimentar. Então, segurança alimentar é um grupo de políticas públicas, né, que tem o objetivo de garantir o acesso regular a fornecimento de alimento em quantidade e qualidade para que não falte, né, para todos, né, no Brasil. E aí a gente fala muito de soberania alimentar. Cada país tem que conseguir produzir o que consome. Pelo menos conseguir produzir o que consome, porque senão você fica na dependência de adquirir essas matérias, né, para alimentar o próprio país. Isso deixa o Brasil e qualquer outro país em muita vulnerabilidade. Embora uma grande porcentagem dessas trocas, né, comerciais, ela ainda é bem aceita, mas a gente não pode perder isso de vista, né? O Brasil precisa produzir os alimentos que consome. A outra expressão é a figura do agricultor familiar. Quem é o agricultor familiar? É o pequeno agricultor. O pequeno agricultor é quem tem até 4 módulos fiscais. Isso vai variar de região para região.
Pode ser 5 hectares um módulo fiscal, pode ser 50 hectares um módulo fiscal. Depende do preço da terra no lugar, do quanto que um agricultor consegue. A gente pode considerar que é um agricultor capitalizado, né, na região. Então, agricultor familiar tem mão de obra, principalmente da família. Ele pode ter empregados, mas não pode ser em número maior do que o número de membros da família que estão trabalhando no seu empreendimento, e ter no máximo 4 módulos fiscais. E a expressão assistência técnica e extensão rural, que geralmente a gente abrevia com a sigla ATER, ATER. Então, por hoje a gente encerra por aqui. Eu espero que vocês consultem nossa bibliografia, esse dicionário de expressões, dicionário de educação no campo, e o nosso histórico ele foi principalmente tirado de um texto do Peixoto, de 2008, que também está lá, que chama Histórico da Extensão Rural no Brasil.